Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos e Musicologia, o nosso espaço para pensar criticamente a pesquisa musical e suas múltiplas vozes. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, a busca da música erudita brasileira por uma identidade sonora própria. É uma história de séculos, cheia de transformações. E para nos guiar, vamos mergulhar no texto fundamental Introdução ao Estudo da Música Erudita no Brasil, de Paulo Castanha. Vamos nessa? Para começar, vamos direto ao ponto. O que afinal define a música erudita brasileira? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta está longe de ser uma fórmula pronta. Na verdade, a gente está falando de um diálogo contínuo, fascinante, entre a técnica europeia e a nossa riquíssima cultura local. É uma história de assimilação, claro, mas também de resistência. E, no fim, de uma síntese que é completamente única. E para entender essa música, não tem jeito, a gente precisa voltar lá atrás, nas suas raízes que foram plantadas ainda no período colonial. A identidade sonora do Brasil começa a se formar a partir de três grandes vertentes culturais que se encontraram e, olha, muitas vezes se chocaram aqui nesse território. Primeiro de tudo, antes de qualquer influência de fora, o Brasil já tinha uma paisagem sonora muito rica. As práticas musicais dos povos indígenas, que infelizmente foram muitas vezes silenciadas pela colonização, formam a primeira camada, a camada fundamental da nossa história musical. A essa base, a gente soma as diversas tradições musicais que vieram da África a partir do século XVI. Com o terrível tráfico de pessoas escravizadas, uma diversidade imensa de ritmos, de cantos, desembarcou por aqui. Isso deixou marcas profundas que, muito mais tarde, seriam exploradas também na música erudita. E aí entra a terceira grande vertente. Com a chegada dos jesuítas, em 1549, a música religiosa europeia foi introduzida de um jeito bem sistemático. O canto gregoriano, a polifonia vocal, tudo isso se tornou o primeiro modelo de composição formal no país. Foram eles que estabeleceram as bases técnicas que dominariam a cena por séculos. Por quase 300 anos, a música esteve ligada principalmente à igreja. Mas um único evento político foi crucial para deslocar esse eixo do sagrado para o secular. E isso, gente, mudou o cenário musical para sempre. O ano é 1808. A família real portuguesa, fugindo de Napoleão, desembarca no Rio de Janeiro. De uma hora para outra, a cidade se torna a capital do Império Português. E essa mudança toda desencadeou uma verdadeira revolução cultural. E a transformação foi radical, viu? A música literalmente sai da igreja e invade os teatros, os salões. A ópera italiana, que era a grande moda na Europa, passa a ser o que todo mundo queria ouvir. O Rio de Janeiro, então, começa a viver uma vida musical cosmopolita, vibrante, como nunca tinha visto antes. E essa época, claro, revelou compositores geniais. Um dos maiores, sem dúvida nenhuma, foi José Maurício Nunes Garcia. Padre, mulato, ele se tornou mestre da Capela Real e dominava completamente o estilo clássico de Haydn e Mozart. Mas o interessante é que ele já imprimia ali uma sensibilidade melódica muito própria. Essa linha do tempo aqui mostra um ponto central. Os grandes momentos políticos e culturais do Brasil, como a catequese ou Semana de 22, sempre deram um empurrão na música erudita, sabe? Sempre a levaram para novas direções, moldando a sua identidade. Depois da independência, a elite política e cultural do país se viu diante de uma questão nova e bem urgente. Afinal de contas, como deveria soar uma música que fosse autenticamente brasileira? Que não fosse só uma cópia dos modelos europeus. O primeiro grande nome que conseguiu projetar o Brasil no cenário internacional foi Carlos Gomes. A ópera dele, o Guarani, com temática indianista, foi um sucesso estrondoso na Europa. Só que a forma ainda era totalmente europeia, bem na linha da ópera italiana do Verdi. A busca por um som brasileiro na estrutura da música, de fato, ainda não tinha começado. Já no comecinho do século XX, essa insatisfação cresceu. Intelectuais como Mário de Andrade, que foi uma figura central do modernismo, defendiam que era fundamental criar uma arte nacional. Para ele, isso significava mergulhar no nosso folclore, na fala do povo, nos ritmos do país, para só então construir uma linguagem erudita que fosse original. E esse desejo todo por uma identidade artística nacional chegou ao seu clímax na Semana de Arte Moderna de 1922. Na música, o movimento modernista propôs uma ruptura com o domínio da estética europeia e uma espécie de antropofagia cultural. A ideia era, vamos devorar as influências de fora e digerir tudo para criar algo novo, algo genuinamente brasileiro. E a figura que melhor encarnou esse projeto foi, sem dúvida, Heitor Villa-Lobos. Ele fez exatamente o que os modernistas pregavam. Ele uniu elementos da cultura popular, os sons da nossa natureza, com as técnicas de composição mais sofisticadas que ele aprendeu na Europa.
O resultado, uma obra vasta e, o mais importante, profundamente original. Mas olha, a história não acaba com o nacionalismo modernista, não. A conversa entre o que é local e o que é universal não terminou ali. Ela só entrou numa nova fase, com novas perguntas, novas influências. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos compositores começaram a sentir que aquele projeto nacionalista já tinha se esgotado. E, influenciados pelas vanguardas europeias, eles passaram a explorar novas linguagens, como o dodecafonismo, o serialismo, a música eletrônica, buscando uma inserção mais direta no cenário internacional. Novas tecnologias, como a música eletroacústica, abriram um universo sonoro completamente novo. O foco mudou. Deixou de ser a busca por um som brasileiro e passou a ser a exploração da própria matéria sonora num diálogo direto com as tendências mais experimentais que estavam rolando no mundo. E tudo isso nos leva a uma ideia que é fundamental aqui. A identidade da música erudita brasileira não é uma coisa fixa, sabe? Não é uma essência que estava escondida e foi descoberta. Pelo contrário, é uma negociação fluida, contínua. É como um pêndulo que fica oscilando entre a afirmação do que é nosso e o diálogo com a música global. Esse diálogo que nunca para nos deixa com uma reflexão final. O que toda essa história tão rica e complexa significa para a música que está sendo criada hoje em dia? A busca por um som brasileiro continua, claro, mas não como um projeto único. Ela acontece em múltiplas e fascinantes vozes. E a pergunta que fica no ar é: como será que vai soar o próximo capítulo dessa história? Esse foi mais um episódio do podcast Diálogos em Musicologia. Até a próxima!